Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. O número é o 973350038. Mais uma vez para você anotar aí, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quinta-feira e você conhece aqui por tradição o nosso espaço, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos escalar aqui o nosso time de entrevistados e convidados de hoje para análise e debate dos temas propostos. Também com a gente o doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, nossa apoiadora. Tudo bem, doutor Gouveia? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui, principalmente muito bem acompanhado por tão ilustres colegas. Obrigado pela oportunidade. Olha, pessoal, um livro escrito pelo coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto e publicado pela Biblioteca do Exército em 1995, dizia, sem evidências, que a existência dos Yanomami era uma farsa. Segundo pesquisadores, a farsa Yanomami vocalizou uma preocupação comum no Exército, o medo de perder soberania em áreas da Amazônia. No livro, Mena Barreto diz haver um conluio entre ONGs e forças estrangeiras para separar do Brasil o território indígena, cedê-lo aos fictícios Yanomamis e preservar a dominação futura da Amazônia sob a tutela das Nações Unidas. Doutor Gouveia, seu olhar sobre o nosso tema? O que eu vejo, complementando a fala dos colegas, é que existe uma carência de políticas públicas, inclusive para essa questão. Como que a gente, em pleno século XXI, se vê surpreendido por uma situação dessas, um abandono total de parcela importante da população? A região é estratégica, é óbvio, tem que ter um olhar muito mais atento e, inclusive, de preservação, não só da área, mas esse cuidado com as populações. E não são só os Yanomamis, com certeza outros povos indígenas estariam provavelmente na mesma situação. Então, acho que vale, sim, um olhar muito rápido e um engajamento da sociedade civil na busca de um apoio e a devida transparência para essa formulação de políticas públicas, sim. Meio-dia e 24 no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala por aqui. O nosso trabalho aqui de hoje, em parceria com o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. A gente vai passar para o tema de saúde agora com o doutor Carlos Eduardo Gouveia, e é o seguinte, pessoal. O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, e a revista científica The Lancet Regional Health Americas lançaram ontem uma edição especial do encarte Monkeypox Multinacional nas Américas, lições do Brasil e do México, com artigos sobre a monkeypox ou varíola dos macacos. A editora-chefe da revista, Thaisa Villa, destacou que, embora esteja caminhando para a resolução em alguns países, monkeypox ainda é um problema de saúde pública em vários lugares do mundo, como as Américas, além de ser uma doença negligenciada em termos de pesquisa e de recursos e tratamentos efetivos. A sua avaliação, doutor Gouveia, é o fato de vários países já estarem caminhando para essa resolução e nas Américas, especialmente no Brasil, ainda ser um problema de saúde pública. Na verdade, o monkeypox ou mpox, como eles estão chamando atualmente aqui na região, ele é um problema ainda endêmico em várias partes. O crescimento do número de casos tem sido observado nas últimas semanas, enquanto outros países, de fato, decrescem. E o que falta, Mauro, é principalmente testagem. Na verdade, se testa muito pouco e não se verifica, e até o uso de medicamentos que já estão aprovados até pela Anvisa também não têm sido usados clinicamente. Por isso, a gente tem tido casos de óbitos e ainda número elevado, até para uma situação atípica como essa, do que tem sido verificado. O Brasil é o número 2, hoje, logo atrás dos Estados Unidos, e se a gente não toma o devido cuidado,
essa endemia poderia eventualmente virar uma pandemia. A gente lembra do caso do Covid, que muitas vezes aquelas cepas ou as variantes, elas acabavam se formando por uma seleção natural. O vírus, ele é inteligente, ele quer, na verdade, continuar resistindo. Para resistir, ele muitas vezes procura uma forma de se espalhar de maneira muito mais rápida e, para isso, até sendo menos letal. Não tem o interesse de matar o seu hospedeiro, mas isso acaba muitas vezes acontecendo. Então, como em qualquer situação, o que a gente está aprendendo é que precisa manter uma vigilância epidemiológica adequada, ou seja, monitoramento do número de casos, procurar preparar profissionais de saúde e a própria sociedade. E aí vem o grande aprendizado do Covid, o empoderamento do cidadão na busca do seu status através de uma ferramenta acessível, que é o diagnóstico, isso se faz presente. E muitas vezes, se ela não é um autoteste, como foi naquele outro caso, que seja um teste profissional e que tem que estar disponível. E aí o papel da indústria, no caso da CBDR, o papel da própria Anvisa em autorizar novas ferramentas aí à disposição e, obviamente, dos profissionais de saúde nesse grande monitoramento que é a vigilância epidemiológica. E aí, Mauro, só para comentar, vale um grande esforço que a CBDR está fazendo de tentar estruturar uma forma de monitoramento e vigilância genômica, inclusive. Existe hoje já uma capacidade instalada ainda insuficiente, mas crescente, de laboratórios públicos e privados que podem, sim, monitorar surgimento de novas doenças ou variantes como essas que a gente está vendo, como o caso agora do mpox. E esse esforço aí, tanto dos privados quanto os públicos, ele tem que ser feito de uma forma coordenada, e é esse o interesse e um dos grandes projetos para esse ano. Eu espero, Mauro, muito em breve, trazer novidades positivas nesse sentido, porque para combater doenças como essa, do mpox, do Covid ou tantas outras, só com o esforço conjunto dos vários atores. E sempre lembrando que a gente, quando fala de um problema, não é saúde humana só, é saúde única. É humana, animal e meio ambiente. Eles todos se correlacionam e podem trazer, infelizmente, problemas muito sérios se não trabalhados de uma forma adequada. Essa avaliação genômica, a gente pode fazer um paralelo, né, doutor Gouveia, com o que acontece com a Covid. Existe também um trabalho feito para a identificação de variantes e subvariantes, até para formulação, elaboração de vacinas que sejam mais eficazes, mais eficientes contra o vírus. É isso mesmo. No caso do Covid, o próprio Ministério, na ocasião, chegou a organizar a compra de 27 equipamentos de sequenciamento de próxima geração, o NGS, que a gente fala. Isso foi distribuído para os LACENs, Laboratórios de Saúde Pública, nos estados, e o que se está agora é exatamente trabalhando para uma implementação de uma política adequada para lidar com isso, porque não é só o equipamento, é a equipe técnica preparada e até a incorporação de bioinformatas, pessoas que sabem lidar com esses dados para trazer, aí sim, uma informação adequada para o gestor público, para a formulação de políticas e ações públicas imediatas, para a questão da indústria, em termos de inovação tecnológica, tanto diagnóstico quanto farmacêutica também. Então, foi muito bem lembrado por você, Mauro. Quais são os números hoje de casos e de óbitos relacionados com o monkeypox, doutor Gouveia? Olha, de acordo com esses estudos, foram mais de 10.715 casos aqui no Brasil, sendo, por enquanto, 15 óbitos. A questão que fica é, isto está correto? Foi devidamente notificado? É uma boa pergunta. Talvez não. A gente pode ter aí uma confusão e uma subnotificação. Mas, de qualquer jeito, é um número expressivo e que deveria, sim, ter uma atenção ainda redobrada. Parece que foi um assunto esquecido aí no meio de tanta confusão política e tantos descaminhos, né, da nossa sociedade. E as vacinas compradas hoje são em volume bem reduzido ainda, né? E ainda aquela dúvida também em relação às gerações anteriores que tomaram a tal da vacina da varíola, se elas estão protegidas ou não, tem tudo isso para ser observado. Tem muita informação que precisa ser ainda confirmada cientificamente,
o fato que tanto as vacinas quanto os medicamentos que já vieram, que foram autorizados, estão sendo usados muito mais em trabalhos científicos ou acadêmicos, ou em alguns campos de profissionais de saúde, mas não de forma exponencial ou plena para a população. Então, isso também é um outro ponto a ser verificado, principalmente pela nova gestão aí do Ministério da Saúde. Está dando certo essa medida de chamar a doença de monkeypox ou de mpox, né, no sentido de proteger os animais, né, de não dizer que é a varíola dos macacos, até porque o macaco ele é a vítima da doença. Isso é um problema sério e já a humanidade já deveria ter aprendido a buscar outras formas de identificar as doenças. Porque toda vez que você traz um nome como esse, varíola dos macacos, pronto, o causador passa a ser identificado como sendo o pobre do primata. E aí, em muitos países, você tem até perseguição e morte, na verdade, dos pobres animais. Não faz sentido. Por isso, até que aqui já se passou a mpox, e a gente tem vários outros exemplos, muitas vezes nem só ligados à questão de animais, muitas vezes até a regiões ou etnias, né? Então, isso é muito grave quando isso acontece. 12h32, a gente vai fazer uma parada breve aqui para o nosso intervalo, nessa edição do programa Gente que Fala, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida com a sequência dos temas por aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 27 minutos para 13h agora, estamos de volta. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Mais um tema de saúde por aqui. O Ministério da Saúde deve anunciar hoje um aporte milionário para estados e municípios aumentarem o número de cirurgias, exames e consultas, e assim reduzirem a fila de espera por procedimentos no Sistema Único de Saúde. O valor acordado nas reuniões até agora entre o Ministério e representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde é de um aporte federal de R$600 milhões nos próximos 90 dias e mais de R$3 bilhões para o restante dos 4 anos. Acho que a gente tem que pensar no seguinte, primeiramente, não é, doutor Gouveia? Fiscalização e a boa aplicação de todo esse dinheiro, de toda essa verba por estados e municípios. E isso é até importante você trazer isso, porque muitas vezes a gente discute se os recursos são ou não são suficientes. O recurso bem utilizado, de forma plena, de forma transparente, obviamente ele pode sim trazer grandes benefícios. Nesse caso, o mutirão, esse grande esforço, ele tem que ser feito. A cooperação entre União, estados e municípios ela é fundamental, e eu iria até além. Muitas vezes você pode e deve usar a estrutura ociosa da iniciativa privada, que pode, sim, trazer grandes ganhos de escala e economia para todos. O município de São Paulo já fez alguns exemplos aqui no passado, que foram muito bem sucedidos, reduzindo o tempo de espera. E lembrando que esse tempo entre o diagnóstico e a terapia, ou o seu início, ele é fundamental para o sucesso. Quanto mais cedo, mais precoce for o diagnóstico, mais efetiva e eficaz vai ser a terapia adotada. Então, a gente não pode, de fato, deixar longas filas que você perde até o sentido. Isso, 1. E 2, você tem que ter uma inteligência por trás dessas filas. Saber onde estão localizados os pacientes que estão esperando, qual o recurso disponível, como eu posso otimizar. É uma verdadeira operação, não diria de guerra, mas que estrategicamente pode ser muito bem elaborada e levada adiante para você ter um bom resultado. Então, acho fundamental fazer isso o quanto antes e usar, sim, dos mecanismos de controle. O Instituto Ética Saúde, por exemplo, tem lá o seu canal de denúncia, o site dele é eticasaude.org.br, está à disposição da população e todo e qualquer desvio que aconteça, ele tem que ser reportado,
porque ele vai se envolver em empresa associada, ele pode levar a uma investigação interna, e se for um caso ligado a qualquer órgão público e tudo mais, ele vai ser levado a um órgão de controle que vai fazer a sua devida investigação, apuração e penalização, se for o caso. Qual o tamanho da demanda reprimida hoje nesses procedimentos, exames, consultas, cirurgias, tudo que ficou para trás? Olha, é bem elevada. Eu não tenho o número de cabeça, mas eles falam que pode ser um aporte aí de que chegar até 3 bilhões de reais nos próximos 4 anos. E é um número grande, né? É um número que muitas vezes a gente nem tem noção. E, obviamente, uma vez que você comece, podem aparecer casos que não tinham sido ainda nem colocados na própria fila. Doutor Gouveia, pergunta da Juliana Rocha no Facebook: por que temos visto recentemente tantas notícias de problemas graves causados por medicamentos falsificados? Bom, esse é um problema histórico, antigo e que tem que ser combatido ao máximo, né? A falsificação de medicamentos ela é criminosa em todos os aspectos. Primeiro, porque, de fato, é um crime contra a propriedade intelectual, mas é um crime contra a saúde da população, né? As consequências de quem toma alguma coisa que não vai ter o efeito esperado é totalmente danosa, né? Então, o que se vê, infelizmente, é a busca e ganância pelo lucro e aí por alguns agentes comerciais, industriais totalmente inescrupulosos. E aí a Anvisa tem que ser acionada, bem como os outros órgãos de controle e de punição também. Agora, como o consumidor se defende disso, né, doutor Gouveia? Porque o que se espera é que a gente entre na farmácia e compre um medicamento original, né, que não seja falsificado. Isso acontece em farmácias Brasil afora? Na verdade, muitas vezes acaba havendo o quê? Um comércio paralelo, é onde você acaba encontrando isso. Uma farmácia estruturada, com farmacêutico responsável, com licença local da vigilância, jamais deveria permitir isso. E ela tem mecanismos de, inclusive, acompanhar a rastreabilidade daquele medicamento, sua origem, documento fiscal. Se, obviamente, você tem ali, no meio do caminho, alguns indícios, não tem nota, produto tem uma embalagem estranha, não tem o código de barra, não tem aquele selo de verificação, não tem registro na Anvisa, aí você já tem vários indícios que deveriam ser investigados. E, na dúvida, o cidadão tem que ligar para a Anvisa, que é o órgão, acho que em primeiro lugar, a ser indicado para poder ajudar nessa busca da confirmação. O site, o Anvisa Atende, o 0800, tem vários canais para isso. Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela UTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos.